Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso com mais uma aula, a aula 2, do curso Padeiro, do programa Novos Caminhos, onde a gente vai falar sobre equipamentos e utensílios na panificação. Primeiramente, eu trouxe essa foto para vocês, que eu tirei do livro Manual de Panificação do SENAC, do CEBES, do ano de 2013, e eu achei bem curioso porque nessa foto a gente já tem, um retrato dos principais utensílios que a gente precisa ter num ambiente para panificação. Então, vamos começar. O primeiro desses utensílios, na ordem, são as peneiras. E as peneiras elas são usadas quando eu quero diminuir a granulometria de farinha, açúcar, para ter uma melhor homogeneidade de massa, para fazer uma finalização. E também eu posso passar por essa peneira outros insumos. A churreira, a churreira ela está, aí marcada de asterisco porque este manual ele é de fora, Então ele está em espanhol. Ele tem a churreira como bem importante em outras culturas. Aqui no Brasil pode ser, é bastante utilizada, mas não é tão forte, quanto lá fora. Então a churreira, como o próprio nome já diz, nos auxilia a produção de churros para dar o formato. A forma de pão, vocês estão vendo aí na foto, ela com tampa, mas ela também pode ser aberta. E essa forma de pão, se ela for fechada ou aberta, vai me dar um acabamento diferente no topo da massa. Quando você forneia ela toda fechada, a massa, o formato do pão, ele vai ficar todo quadradinho em todas as suas 6 faces. Quando eu deixo a forma aberta, quando eu uso uma forma aberta, o topo do meu produto depois de forneado vai ficar arredondado e aí vai depender da estética que eu quero dar para esse pão de forma. Eu tenho aqui alguns cortadores, Os mais utilizados são os cortadores em formato de aro. Então, esses cortadores em formato de aro eu posso fazer vários produtos, com exemplo dos donuts, as rosquinhas. Cortador de estrela. Na parte de biscoito, a gente pode colocar também cortador de estrela, de coração, de patinha. Tem esse de cima, que é um cortador para massa folhada na forma de triângulo, para quem trabalha com croissant. Então, são bem versáteis, e permite que você faça a divisão da sua massa padronizada. Os rolos e abridores de massa. Então, esses rolos e abridores de massa, na foto vocês estão vendo duas espessuras diferentes, Onde o mais espesso ele é mais utilizado para abrir massa de modo geral. E o mais fininho ele é usado mais na parte de confeitaria, para abrir massas mais maleáveis, digamos assim, ou massas mais finas. A colher e a espátula, ela tem um uso já bem, digamos assim, bem todo mundo já conhece, Que a colher e a espátula servem tanto para manusear os insumos quanto para homogeneizar os ingredientes da massa. Eu tenho também aqui o molde, a forma de muffin ou de cupcake, que também se usa, Esses mesmos moldes e essa mesma forma. E o molde, no caso, permite o alimento ele já ser forneado e vendido. Então, existe até no ponto de vista decorativo também vários modelinhos de molde, E a forma também para padronizar durante o forneamento que a massa ela cresça, de forma uniforme para todos os produtos que estão sendo forneados nessa forma. A escova para farinha é um item importante na área de panificação, porque ele serve para você tirar o excesso de farinha quando você está trabalhando com massa folhada na laminadora, serve para você tirar o excesso de farinha dos cantinhos de mesa, na área que você está manipulando. Então, é um excelente item para você fazer uma higienização prévia ali, para tirar o excesso de produto dos equipamentos e das bancadas. A forma de pizza, Aí você tem um modelo, mas existem diversos diâmetros e materiais que podem ser empregados. Então, a pizza é um dos produtos que a gente vai ver no nosso curso de padeiro.
O fouet, também chamado de misturador de arame, né, aramado. Então, ele é utilizado para a gente homogeneizar massas leves, de modo geral. O tapete de silicone, né, também chamado de silpat, ele é utilizado fazendo a mesma função de antigamente quando a gente utilizava papel manteiga. Então, ele tem essa finalidade de suportar altas temperaturas e a gente usa na panificação, na pastelaria, na confeitaria, com o objetivo de não grudar massas que são mais delicadas. Então, para biscoito, para macarrão, para alguns tipos de massas mais leves, mais delicadas. Então, a gente utiliza, assim, esse silpat para fazer o forneamento. O pincel, né? Então ele faz desde para você pincelar o egg wash no acabamento, pincelar gema, né? Fazer o acabamento com xarope. Então, ele para você finalizar os produtos é bem importante. Esses dois utensílios, eles são muito utilizados para quem trabalha com batata, né? Então, algumas padarias gostam de fazer pães de batata, massas de batata. E aí, para tornar mais prático, você pode usar o descascador e o amassador, para tornar o processo mais rápido. O bisturi, essa peça pequenininha, mas tem uma finalidade bem legal na panificação, que ele tem, ele também pode ser usado um estilete, mas não é muito recomendado porque cega muito rápido e aí você estaria perdendo, né? Sempre que usa não demora muito tempo, você pode perder. E o bisturi ele é utilizado para criar a pestana. Então, aquela pestaninha que tem no pão francês e alguns tipos de baguete, outros pães artesanais, que você quer uma estética de casca, é bem importante você ter o bisturi para finalizar. A escumadeira na panificação tem a finalidade de você tirar o excesso de óleo de produtos que você frita, né? Exemplo de sonho, rosquinha mesmo, né? O pretzel. Então, é bem interessante você ter uma escumadeira para que seu produto não fique encharcado de óleo no final. A tesoura, né? Toda cozinha é interessante ter uma tesoura, na panificação não é diferente. As facas, né? Então a gente tem aqui dois exemplos, a faca de chefe e a faca serrilhada. A faca de chefe, ela faz o trabalho geral de picar, reduzir os produtos, né, os insumos. E a faca serrilhada, ela é dedicada especialmente a cortar o pão, né? Então essas serrilhas fazem com que a gente não destrua, não amasse e não danifique a casca durante o corte do teu produto. Então, esteticamente fica mais uniforme quando você corta o pão com a faca correta. O acendedor, né, o próprio nome já diz, muito interessante quando você não trabalha com sistemas automáticos. A forma, aí tem um exemplo de forma de cerâmica, então existem diversos tipos de forma para produtos diferentes, então para bolo, a forma furada, a forma sem furo, redonda, retangular, de cerâmica, de alumínio, teflon, inox, então existe toda uma infinidade de formas para os diversos produtos que eu quiser. Os moldes, né, para fazer rosca, para fazer panetone, são moldezinho de papel. Esse papel ele tem um vernizinho que auxilia, né, na questão da retirada dele depois de cozido. E ele permite você não só colocar a massa para fornear, e como você também vender o produto com esse molde, facilitando o manuseio dele até chegar no consumidor. A carretilha. A carretilha ela vai servir para você cortar em tiras, né? Abrir a massa e cortar em tiras para fazer trança, para finalizar pães. Então, essa carretilha ela é toda articulada e você pode mover para deixar as tiras mais finas ou mais grossas. O açucareiro, né? Ele tem esse formatozinho de xícara mesmo, para poder você finalizar produtos com açúcar de confeiteiro, por exemplo.
Os bicos de confeitar, né? Então, para fazer acabamentos na confeitaria. O cortador treliça, também chamado de picador. Então, você abre a massa e usa o cortador treliça, e quando você estica um pouquinho a massa, ele faz uma redinha. Então, tem algumas tortas, tem alguns tipos de pães que tem essa finalização. Os raspadores, né? Então, os raspadores, eles são utilizados para você manusear a massa, né? Quando você está trabalhando com a massa na mesa, quando você vai homogeneizar para finalizar, para deixar em ponto de sova, para incorporar os insumos. Então, é bem importante você ter um raspador, que pode ser de plástico, pode ser de inox, a sua preferência. O termômetro, que nada mais é, né? Esse modelo é um termômetro a laser. E os modelos a laser, eles são bem importantes porque ele não é invasivo, você não precisa tocar no produto, né? Você não precisa estar colocando o termômetro diretamente na massa. E por último, não menos importante, a balança, né? Então, para você obedecer às fichas técnicas, que já é a próxima aula, é importantíssimo você seguir a sequência dos produtos todos pesados. Na foto faltaram alguns utensílios ainda, mas eu citei aqui, né, que são bem importantes. Primeiramente, a manga, para você acoplar no bico de confeiteiro para colocar a massa. Ou não, você pode usar a manga também para distribuir a massa, mesmo sem você usar o bico de confeiteiro. O bowl ou a tigela, para você começar a misturar os ingredientes antes de você levar para a mesa, né? Importante. A panela, para você fazer misturas que precisam ser cozidas, né? Então é importante você ter panelas. O filme PVC, a gente usa muito o filme PVC para poder guardar massas quando a gente precisa refrigerar. Então, quando você está fazendo massa folhada, por exemplo, que você precisa refrigerar para fazer a próxima dobra. Então, é importante você ter o filme PVC para você deixar a massa guardada sem ela desidratar. A grelha. Então, a grelha ela é muito utilizada quando eu trabalho com produtos que eu vou fazer coberturas, colocar chocolate, calda por cima. Então, é importante você ter uma grelha. E o acessório que seria um garfo para banhar também. Você quer fazer, colocar uma calda no chocolate, ou no chocolate, ó. Num cookie, você quer fazer uma finalização de um produto de confeitaria, é importante você ter o garfo. E em alguns casos também não é um item obrigatório, mas muita gente trabalha com maçarico para fazer a finalização de tortas, né, alguns bolos, né, para deixar maçaricar suspiro, enfim, tem muitas aplicações. Sobre os equipamentos, eu trouxe alguns dos mais utilizados, né? O primeiro deles é a masseira, como o próprio nome já diz. Então, para você trabalhar com grandes volumes de massa, né, com 10, 25, 30, 50 quilos, isso se torna até inviável trabalhar manualmente. E a masseira, ela trabalha não só pela questão da quantidade de massa que ela pode misturar de uma vez, como da questão da qualidade que você pode dar ao produto quando você padroniza a velocidade, o tempo, que você não teria como chegar a esse mesmo ponto em uma quantidade muito grande trabalhando manualmente. Então, essa é a função da masseira, né? Ela vai homogeneizar e vai te entregar uma massa no ponto de você trabalhar o glúten dela. O cilindro sovador, né, também usado na fabricação de muitos pães. Então, esse cilindro é um dos equipamentos mais importantes, né, e também mais, eu vou dizer, perigosos, mas que a gente deve ter uma atenção redobrada com ele pela questão do risco de acidente. Então, o cilindro, são dois cilindros que operam motorizados e o operador coloca a massa por cima e ela vai sair trabalhada, né? Ela sai toda esticadinha por baixo e você vai trabalhando essa massa para trabalhar o glúten, né? Então isso se tornaria bem desgastante se fosse feito manualmente. Quando você tem uma grande quantidade de massa, é interessante que você trabalhe ela com cilindro.
A divisora, né? Então a divisora, como o próprio nome já diz, ela vai dividir a massa em partes iguais. E existem divisoras com diversas capacidades, desde divisoras que divide a massa em 12 pedacinhos, em 20 pedacinhos, vai depender da capacidade que você quer comprar a base da divisora. E ela trabalha dividindo a massa em porções iguais para que depois que os pães sejam forneados, fiquem todos com o mesmo peso, com o mesmo padrão. A modeladora, ela vai pegar, né, essa massa que foi sovada, dividida, e o próprio nome já diz, ela vai modelar, ela vai dar a formazinha que você vai trabalhar para fermentar e depois fornear. Eu tenho também as laminadoras, que são como se fossem abridores de massas gigantes, né? Usado para quem trabalha com massa folhada, por exemplo. A laminadora, ela tem essa função de você passar a massa e ela faz, né, um trabalho de afinar ela como a lâmina. E aí você vai fazendo as dobras, no caso, para quem trabalha com massa folhada. Aqui embaixo eu tenho duas estufas, né, ou câmaras de fermentação, como queiram chamar. E essas estufas eu coloquei dois modelos pelas duas formas que você pode encontrar no mercado. A primeira delas é um armário apenas, onde você não tem controle de temperatura e nem de umidade, e você faz essa fermentação dos pães na condição do ambiente, né? De temperatura, do dia. Já a segunda estufa, ela tem um regulador de temperatura e um regulador de umidade. Então, não importando o dia, se tiver chuvoso, quente, frio, ele vai fermentar da mesma forma e não vai pôr tua massa a perder e nem vai deixar os pães diferentes. Vão ser todos padronizados todos os dias que o consumidor for comprar o teu pão. Eu tenho duas opções de forno também que eu apresento a vocês. O primeiro é o forno de lastro e o segundo é o forno turbo. E o primeiro, o forno de lastro, ele é um forno bem grande e é chamado assim porque na base desse forno, né, ele pode ser um único lastro ou, no caso da figura, de 3 lastros. Então, o lastro é a base onde a gente apoia o pão, a massa, né? E a transmissão de calor ela vai ser feita por condução, camada a camada. E existem as vantagens. Qual a vantagem no forno de lastro? Eu tenho uma temperatura que esse lastro consegue me dar muito alta. Então, geralmente esses lastros são pedras cerâmicas, né, que são colocadas, são bases cerâmicas, e os materiais cerâmicos atingem temperaturas muito altas, né? Eles têm uma capacidade térmica bem elevada. E isso me dá um acabamento muito bom para o pão, tanto em questão de aroma, sabor, pela reação de Maillard, como pela questão de acabamento de casca. As desvantagens são, para atingir essa temperatura, é um forno mais demorado e ocupa muito espaço. Então você tem que ter um grande espaço para poder instalar esse forno de lastro. Mas assim, os resultados que você consegue com ele no forno comum, dependendo do pão, você não alcança esse objetivo. O forno turbo é um forno rápido, né? Como o próprio nome já diz, ele tem turbinas. E essas turbinas, elas fazem a transmissão de calor por convecção. Você tem o ar circulando quente aí dentro, numa velocidade bem alta, e esse ar quente é que vai fazer a cocção dos produtos. Então, você vai ter um produto que, em relação ao forno de lastro, ele vai ter uma cocção mais rápida, um forneamento mais rápido, porém, ele é provável que não tenha as mesmas características sensoriais do produto que foi forneado lá no lastro, ok? É um forno para quem tem espaço menor, para quem trabalha com pães mais básicos, né? Quem trabalha compra pão congelado, por exemplo, num supermercado, né? Num ponto de vendas, uma conveniência. Então, depende da finalidade. Ah, e eu ia esquecendo de falar. Os dois fornos, né, tem a opção de você comprar com injeção de vapor automática, onde você programa a injeção de vapor
E quando não tem essa injeção de vapor, tem que ser manual, o que é extremamente trabalhoso e pode não dar muito certo às vezes. E o vapor, ele vai fazer toda a diferença para que a casca no final não rache, para que o teu pão não fique ressecado. Então, visando isso, os fornos atualmente eles já saem com a injeção automática, onde você diz o tempo e a temperatura e que você quer que esse vapor seja injetado, ok? Eu tenho aqui, para continuar, uma fatiadora, muito utilizada para fatiar pães de forma, para que todos saiam na mesma espessura. São serrinhas, né? Fazem aquele mesmo trabalho lá da faca que eu falei, da faca serrilhada, justamente para não danificar o pão durante o corte, para que ele fique bem lisinho. Então, são conjuntinhos de serras numa espessura padronizada, então todos vão sair com a mesma espessura de fatia. A geladeira, que não tem nada de diferente da geladeira que a gente conhece em casa, né? Só a questão do porte. Então, dependendo do ambiente, se você tem uma padaria grande, precisa guardar grandes quantidades de massa, de insumos, tem geladeiras no mercado industriais como essa que parecem armários, né, de tão grande, onde você teria um armazenamento com a capacidade bem maior. E aqui, por último, uma batedeira, né, usada para fazer bolos. Então, eu tenho como controlar a rotação, são planetárias, também é utilizada muito na confeitaria. E é importante que teu ambiente de panificação tenha, ok? Pessoal, se houver alguma dúvida, né, então nós professoras e os tutores estamos à disposição, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vamos conversando. Muito obrigada!